Glória a Deus, mais uma live, sejam bem-vindos, mais um dia, deixa eu adicionar aqui nos histories, deixa eu compartilhar aqui, 20º dia, gente, para a nossa live acontecer, sejam bem-vindos. Não tô conseguindo colar aqui, mas deixa eu compartilhar aqui e já volto, peraí. Sejam bem-vindos, 20º dia, gente, de propósito. Faça um excepcional dia, vamos com tudo, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Hoje é o dia que Ele fez e estamos encaminhando, gente. Amanhã estamos na metade do propósito. E grandes coisas o Senhor fez, né? Quem tá fazendo muitos desafios? Porque tem sido desafio para mim esse propósito. Som tá bom? Sejam bem-vindos. Quem tá aqui comigo? Sejam bem-vindos, façam um excepcional dia. Para quem não sabe, nós estamos fazendo a leitura, estamos no propósito de 42 dias fazendo a leitura do livro de Jó. E são 42 dias que a gente tem aprendido e já estamos no 20º, amanhã estamos na metade do nosso propósito. E tenho certeza que se você chegou aqui, Deus tem uma palavra para sua vida hoje. Paz, Manu, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Nós também temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, tá, gente? Esse grupo é justamente para você receber avisos, para você ficar por dentro de tudo que tem acontecido aqui, dos propósitos também. Se você quiser fazer esse propósito, fica uma live salva no YouTube, então você é o nosso convidado, você pode assistir depois, que eu tenho certeza que sua vida não vai ser do mesmo jeito. Porque todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida não continua da mesma forma, amém? E hoje nós vamos adentrar, só mandar aqui, Manu, tá vendo essa caixinha? Oi, grupo, você clica nela e aí você recebe o link, aí você já entra. Aí se você não conseguir clicar no link e abrir, você copia o link, cola no seu navegador e ele vai te redirecionar para o WhatsApp, aí você consegue entrar. Ou, se mesmo assim você não conseguir, coloca o seu DDD, o seu número, que aí eu envio para você, tá? Manda um direct para mim que eu coloco você dentro do grupo. E hoje nós iremos aprender coisas muito preciosas do Senhor. Tenho certeza que é mais um dia que Ele prepara para a nossa vida. E eu falo que não tem como, gente. Eu olho para Jó, eu achava que eu gostava de Jó, eu conhecia Jó. Mas depois que você começa a se aprofundar, o Senhor começa a ministrar algumas coisas no seu coração, você vai ver que é um outro Jó, é com outro olhar. Porque eu acredito também que as nossas experiências, a nossa vivência, a nossa maturidade também vai fazendo a gente enxergar dessa forma, né? Então, tem sido assim, um refrigério pra minha alma, ler Jó, principalmente numa fase da minha vida que eu tô entendendo tantas coisas, e quando eu olho pra vida de Jó, eu falo, meu Deus, é esse nível de fé, esse nível de confiança, esse nível de maturidade que o Senhor espera da minha vida. E você olha assim e fala assim, uau, tem muito mais para experimentar. E aí, a paz, meu amigo, Messias, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Então, hoje nós iremos ler o capítulo 20 e tem muitas coisas que Deus quer ministrar no nosso coração. Muitas coisas. Aqui a gente vai começar a entrar no segundo discurso de Zofá, né? Zofá, ele pela segunda vez vai falar com Jó. Só que quando ele vai falar, ele vai interromper porque ele tá irado, por causa dos pensamentos intrusivos dele, das respostas de Jó. E aí, como ele tá irado, impaciente, ele tá ofendido justamente pelas falas de Jó, ele vai principalmente aqui entrar e querer, não é querer mudar, mas ele vai simplesmente falar, olha, Jó, as suas falas estão totalmente desconectadas e o que eu vou falar aqui pra você vai provar que os maus, eles podem até prosperar durante algum tempo, mas a justiça de Deus é implacável e a justiça de Deus vai chegar e o castigo vai chegar para esses maus. E ele quer provar isso a todo custo para Jó. E aí, o discurso dele, a resposta dele, não é somente uma resposta a Jó, mas é uma resposta acusatória, revelando o que tem dentro do coração dele e revelando absolutamente todas as coisas. E eu sempre falo, se você quiser conhecer uma pessoa, ouça o que sai da boca dela. Ouça o que sai da boca dessa pessoa, que ela vai te revelar quem ela é. Ela vai te revelar absolutamente tudo, tá bom?
Manu, manda uma mensagem com o seu DDD pra mim no direct, com o seu DDD e o seu número, que eu te adiciono quando terminar a live, tá bom? Lá o grupo, gente, é um grupo fechado, ninguém fica mandando mensagem no particular, é um grupo assim somente de avisos mesmo, pra você ficar aqui a par de tudo que tá acontecendo. Então sejam bem-vindos, façam um excepcional dia, Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá todo mundo aqui, só vou pedir pra vocês curtam bastante a live, porque é uma forma também da gente evangelizar. Eu sempre peço isso, eu sei que é um pouquinho chato pra quem tá aqui várias vezes, mas é a nossa missão. Bom dia, Gigica, Deus abençoe sua vida. Mone, bom dia, quem tá aí também. Teresa também tá por aí. Também já peço pra vocês irem ativando o Hurt Me. O Hurt Me nada mais é do que você ficar a par. Ficar a par de tudo que está acontecendo. Então, cheguem ativando o Hurt Me. Eu não sei se tem... Obrigada, Jonas, pelo popular. Deus abençoe sua vida. O popular também, gente. É uma forma de você abençoar essa live. Por quê? Glória a Deus, Kátia. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Olha que legal. A Kátia acabou de contar um testemunho, gente. Ela começou a trabalhar. Glória a Deus, o Senhor é bom o tempo inteiro, né? Como é bom. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe nessa fase, viu? E é muito bom. Quantos testemunhos a gente tem recebido de pessoas que têm mudado a sua vida, a sua trajetória. Isso é o Senhor que faz, gente. A partir do momento que você se posiciona de uma forma maravilhosa, e principalmente para alcançar o coração dele, automaticamente ele se posiciona e vai na sua direção. Não tem como, não tem erro. As pessoas não querem pagar o preço, mas assim, a Kátia, eu sei que ela tá aqui todos os dias, todas as manhãs, ela tá aqui entregando o tempo dela, conversa, manda mensagem. Deus abençoe, Kátia. Deus abençoe demais. E como família, nós ficamos muito felizes por você, que eu tenho certeza que vai ser uma nova estação, um novo período. E não abandone Cristo, né? Continue na palavra, continue junto com Ele, continue agradecendo para Ele continuar dando força nessa nova caminhada, amém? Então, o que eu quero? Continuando, curta bastante a live, o popular também, é uma forma de você abençoar. E eu peço, gente, por quê? Eu sei que é muito chato ficar pedindo, mas eu preciso pedir. Porque aqui é uma plataforma. Eles não entendem, gente, que simplesmente a live é legal. E eu sei que tem muitas pessoas que assistem pelo iPad, pelo tablet. Só que pra plataforma entender que essa live é uma live relevante para alcançar mais pessoas, basicamente você precisa mostrar para ela. Então a forma como a gente mostra é curtindo, a forma como a gente mostra é compartilhando. Então republica aqui, ó, só tem três republicados e compartilhados. Então compartilha, manda para seus contatos. A Helena não gosta de ficar enchendo o saco dos meus contatos, então republica nos seus stories, porque depois ele pode ver, ele pode ser alcançado, ela pode ser alcançada, e isso faz muita diferença. Então compartilha. Também, gente, aqui eu já dou até uma estratégia para quem tem comércio, para quem tem trabalha com as redes sociais também, porque aqui é uma forma também da gente abençoar outras pessoas. Me marca nos stories, marca que você está assistindo a live, se você tem comércio, você quer divulgar o seu perfil, porque eu reposto nos meus stories e lá tem uma visibilidade muito boa. Mais pessoas podem ver o seu comércio, mais pessoas podem ser conectadas, então essa também é uma forma. Então a gente precisa ser inteligente e estratégico, e eu estou ensinando uma estratégia para vocês. Aqui já tem 6.000 seguidores, então é uma forma também do seu comércio receber essa visualização, tá bom? Então me marca lá que eu republico e você consegue ser alcançado, seu perfil consegue ser alcançado, amém? É uma forma também de você, principalmente, fazer com que sua marca seja reconhecida, vista em outras plataformas e também de outras maneiras, tá bom? Então, dito isso, feito esse disclaimer, vou deixar aqui mais uma vez aqui a mensagem, ó, só mandar aqui, dentro dessa caixinha, Oi Grupo, clica na caixinha e manda Oi Grupo, que você recebe o link, tá bom? Feito isso, fecha os seus olhos aí, vamos para a melhor parte. Eu não quero demorar hoje, quero uma mensagem super rápida, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu fazia essa devocional. Eu gosto de fazer minhas anotações aqui na Bíblia, né? Enquanto eu fazia essa devocional, Deus ministrou algo no meu coração e eu quero passar
aqui e abençoar a sua vida, tá bom? Feche os olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Deus, porque parece que é mais um dia, mas não é mais um dia, Senhor. É um dia que o Senhor nos faz crescer, é um dia que nós podemos simplesmente aproveitar, nos deleitarmos daquilo que o Senhor já nos deu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez a terra em seis dias e no sétimo o Senhor descansou. E eu acredito que nessas próximas horas, nesses próximos minutos, nesses próximos segundos, nesses próximos milésimos, Pai, centésimos de segundo, o Senhor pode fazer coisas excepcionais. Nós já começamos essa live com testemunhos, testemunho da Carla, da Kátia, e eu fico imaginando, Senhor, quem é que põe limite naquilo que o Senhor faz? Ninguém consegue colocar limite naquilo que o Senhor faz. Ninguém consegue, Pai, transformar absolutamente nada daquilo que o Senhor já decretou para as nossas vidas. Então, essa manhã nos faça nos conectar com os amigos do Senhor. Nos faça nos aproximar de pessoas que são íntimas tuas. Nos faça nos aproximar com aquelas pessoas que o Senhor quer que nós nos conectemos. Porque eu sei, Senhor, que essa live tem sido um canal para conectar pessoas. Essa live tem sido um meio, Senhor, que o Senhor encontrou para nós nos conectarmos. E nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos, Senhor, no dia de hoje, se pessoas entrou aqui nessa live desmotivadas, que elas possam sair motivadas. Se pessoas entrou nessa live aqui, Pai, desesperançosas, elas possam sair com esperanças. Se pessoas entrou aqui, Pai, sem basicamente ter ideias, sem absolutamente nada, que ela possa sair daqui cheia de ideias, cheia de sonhos, cheia de planos e absolutamente cheia de esperança daquilo que o Senhor irá produzir na vida de cada um. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos, mas mesmo assim, todos os dias o Senhor nos concede a graça de estarmos na Tua presença. Então, muito obrigada, Senhor. Obrigada, é um privilégio estarmos aqui. É um privilégio podermos proclamar o Teu nome, é um privilégio nos enxergarmos, é um privilégio nós conhecermos a Tua palavra. Então, fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa manhã, porque nós estamos sensíveis para ouvir Tua voz. Nós estamos sensíveis para ouvir o Teu clamor, nosso clamor. Ouça o nosso clamor no dia de hoje, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, venha com um fogo impetuoso e, principalmente, ajuda todos os corações. Nós sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer. E todas as coisas só são feitas porque é por meio de Ti, intermédio de Ti. E nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada. Meu coração só tem gratidão, Senhor. Todo louvor que nós podemos entoar nessa manhã sejam dados a Ti, Pai. Obrigada, porque não é mérito, é graça. Graça, Senhor, obrigada. O nosso Deus, digno Tu és de receber e todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está voltando, Senhor, então prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja, Senhor, para nós realmente vivermos em santidade com aquilo que o Senhor já quer para as nossas vidas. O Teu nome irá chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, para sempre reinará. Obrigada, Senhor. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Mais um dia, né, gente? Como vocês estão? Vamos para a palavra. Jó capítulo 20, verso 1 diz assim: Então Zofar de Naamã respondeu: Preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Aqui ele já tá irado, né? Ele tá irado porque ele ficou incomodado com as palavras de Jó. E aí ele já começa aqui irado, né? Os pensamentos deles estão brigando com ele. Ele fala assim, eu preciso falar, não posso ficar calado. Pois é profundo o meu incômodo. Ele tá mostrando como o incômodo dele tá.
de tantas palavras dele deturparem assim. Tive de suportar os seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que desde da antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque nas nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora com seu próprio excremento. Seus conhecimentos perguntarão: onde estão eles? Passarão como um sonho e não serão encontrados, desaparecerão como uma visão da noite. Aqueles que os viram não os verão mais, suas famílias não os reconhecerão. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora sejam jovens e vigorosos, seus ossos serão deitados no pó. Desfrutam o doce gosto da perversidade e deixam derreter sob a língua. Ficam com ela na boca para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitarão a riqueza que engoliram. Deus não permitirá que retenham. Sugarão veneno de cobra, a língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão dos ribeiros. Os rios de onde emanam leite e mel devolverão tudo pelo que trabalham. Suas riquezas não lhe trarão alegria, pois oprimiram os pobres e deixaram os desamparados. Tornaram as casas que não haviam construído. Sempre gananciosos, nunca satisfeitos, perderam tudo o que sonharam. Comem até se fartar e depois não sobra coisa alguma. Por isso sua prosperidade não durará. Em meio à fartura enfrentarão aflições e sofrimento dominará. Que Deus lhe enche o estômago de problemas. Que Deus faça chover sobre eles a sua ira ardente. Que Deus, quando tentar escapar da arma de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles. Seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo que resta. Os céus revelarão a culpa dos perversos. A terra se levantará contra eles. Uma inundação arrastará suas casas. A ira de Deus cairá sobre eles como a chuva torrencial. Essa é a recompensa que Deus dará aos perversos, a herança decretada por Deus. Aqui eu sempre falo para vocês, eu gosto de separar por partes para a gente poder entender os discursos. Então, nessa primeira parte, principalmente do 1 ao 3, ele vai dar uma resposta impaciente. Porque essa resposta dele vai falar assim: olha, Jó, deixa eu falar, você já falou muita besteira e eu preciso falar, porque os pensamentos intrusivos dele tá tão incômodos que ele se sente provocado ao ponto dele não conseguir mais ficar quieto. Ele interrompe e quer falar. Aqui, do 4 ao 9, o que ele vai falar? Ele vai falar da alegria que é passageira, principalmente do perverso. Então, ele vai falar assim: os perversos, a alegria dele é passageira, desaparece desde a antiguidade. Desde o tempo antigo, os perversos, a alegria, a riqueza deles dura pouco. Aqui ele está simplesmente falando esse discurso porque está em um tom acusatório. Ele está falando: é isso que está acontecendo com a sua vida. Você construiu alegria, riqueza, tudo em cima de coisas que não eram lícitas, de coisas que não eram honestas, e agora você está pagando por isso. E aí ele vem falando da arrogância, do 6 e 7, né? O arrogante e o perverso, eles vão ser destruídos. Então precisa tomar cuidado. E aqui o que ele fala, gente, é verdade, tá? A gente precisa entender que tudo isso que ele fala dos ímpios é verdade. Não é errado. O problema tá aqui na aplicabilidade. E pro problema, assim, pra mim, em cima disso aqui, tá entre ele ser amigo, e a gente vai entender hoje sobre isso, e a forma como ele tá aplicando, principalmente o que tá revelando dentro do coração dele. Então, aqui é verdade. O ímpio é destruído por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, porque o orgulho dele não se deixa chegar a Deus. Isso aqui que ele fala é verdade. Do 8 ao 9, ele vai falando dos malfeitores, né? Que eles irão desaparecer. E ele fala: passarão como um sonho e não serão encontrados. Desaparecerão como numa visão à noite. Aqueles que os viram não verão mais. As suas famílias não os reconhecerão. E justamente ele fala sobre isso, né? Sobre os malfeitores que vai desaparecer. Então, como um sonho numa visão noturna, basicamente não vão ser encontrados, porque vão voltar para o lugar que costumam viver, a escuridão. E ele vem falando no 10. No 10 ele já vem falando sobre perda dos bens e principalmente sobre o remorso. Então ele vai falando assim: olha, os filhos perderão as esmolas,
Porque ele está tentando na teologia dele explicar a teologia da retribuição, que os filhos vão pagar pelos erros dos pais. Essa é a teologia da época e a gente vai entender. Quando eu entendi isso aqui, começou a destravar algo na minha cabeça. Que aqui não eram os amigos de Jó, eram teologias que representavam a época. Os 3 amigos eram teologias, mas que foram embasados como amigos de Jó. E a gente vai entender hoje por que eles não eram amigos de Jó. E a palavra vai nos dar esse... Chegando no 32, a palavra vai nos mostrar que eles não eram amigos. Eles eram teologias representadas como amigos. E ele continua falando, né? Olha, desfrutará do gosto da perversidade, porque o mal, ele pode até parecer ser doce, gente, mas no fim ele vai desfrutar de coisas amargas, porque é ilusório, basicamente. E continua, né? De repente a comida azeda no seu estômago torna-se veneno e torna-se veneno de serpente em seu interior. Aqui também ele tá falando sobre o pecado, né? Como o pecado ele é delicioso, como ele é gostoso no começo, mas no fim ele tem o seu sabor amargo. A gente vê em Provérbios a mulher personificada ali em mulher da tola, né? A insensata, é justamente isso que ela representa. Ela representa aquela mulher que, olha, é melhor a gente roubar pão do que pegar, do que comer, do que ter, porque se a gente roubar pão é mais gostoso, é mais prazeroso, dando a ilusão daquilo que é escondido, daquilo que é proibido. Só que esse tipo de alusão que ela tá fazendo pode até parecer gostoso no começo, mas no final só produz morte. Então, é basicamente isso que ela tá fazendo. E aqui ele vai falando também da justiça divina e da dissolução da riqueza, né? E ele começa falando, olha, vomitarão a riqueza, engolirão, Deus não permitirá que retenham, sugarão o veneno da cobra, a língua da víbora os matará, nunca mais destruirão. Eu tô passando rápido só para fazer um overview para você entender que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então ele vem falando assim, ó, devolverão tudo pelo que trabalharam, sua riqueza não os trará alegria, oprimiram os pobres e deixaram o desamparado, tornaram as casas que não haviam construído. Então ele vai falando que o ímpio, da mesma forma que ele constrói em cima de coisas que não são sólidas, ele vai perder, vai desaparecer da mesma forma. Construiu rápido, vai perder rápido. Também vai falando da ganância dos ímpios, né? Porque eles nunca estão satisfeitos. Sempre querem mais, sempre querem mais, sempre querem mais. E eu tava vendo, se você parar para analisar, é verdade isso daqui. Porque, pensa comigo, uma pessoa que ela ganha dinheiro, vamos por exemplo, aí, esses desinfluenciadores. Eles ganham dinheiro com casas de apostas, o que acontece com eles? Eles gastam uma velocidade terrível e sempre com coisas fúteis. Você nunca vai ver ele pegando esse dinheiro e revertendo em prol da sociedade, em prol de fazer o bem. É sempre ostentar, sempre querer mostrar e aí coloca o nome de Deus, né? Deus me deu. Só que da mesma forma como eles ganham, olha o final da vida de muitos. Muitos que antigamente você ouvia que tinha nomes, renomes, hoje em dia vivem na pobreza. Porque da mesma forma que ganha, gasta e não sabe administrar, então desaparece. E ele vai falando do castigo e a destruição final, né? O que ele fala? Ele vai descrever uma forma intensa aqui, gente. A forma intensa da ira de Deus. Aqui nada mais é do que a ira de Deus na sua totalidade. A ira de Deus em ação. Ele vai falar assim, ó. Que Deus lhe enche o estômago de problema. Que Deus faça chover sobre eles a sua ira ardente. Quando tentar escapar da arma de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles. Seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e os consumirá tudo os que lhe resta. Então, tudo que ele tem, tudo que ele guardou será consumido, será arrancado. Os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles. Uma inundação se arrastará de suas casas, a ira de Deus cairá sobre eles como chuva torrencial. Essa é a recompensa de Deus. Essa é a recompensa que Deus dá aos perversos, é a herança decretada por Deus. Ou seja, a herança final para os perversos, a herança final é justamente a visão que ele tem da teologia da época. A visão que ele tem é que essa teologia da retribuição, no final, o Senhor vai deixar uma herança para esses perversos. Vai reservar tudo que esses homens rebeldes já conquistaram.
E aí, gente, quando eu tava lendo, na verdade, assim, desde quando a gente começou, a gente tá na segunda parte desses discursos, desde quando a gente começou, desde a primeira parte, tem algo que tem me incomodado muito, 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 muito. E aí Deus começou a ministrar nessa manhã, no meu coração, algo que eu fiquei pensando, eu fiquei muito reflexiva, né? E você começa a entender o que a palavra diz sobre tem amigos mais achegados do que irmãos. Porque aqui a gente está vendo a resposta de Zofar a Jó, que aparentemente era considerado um amigo. Só que, quando a palavra diz que tem amigos que é mais achegado do que irmão, ela dá um parâmetro pra gente. Qual que é o parâmetro que ela estabelece pra gente? Que sair do mesmo útero não é garantia que a pessoa ou que você vai sonhar a mesma coisa que você sonha, vai andar no mesmo propósito. Então, tem uma classificação bíblica que nos mostra e nos dá um parâmetro, que tem amigos que é mais chegados do que irmãos. Só que a gente precisa entender o que é um amigo mais chegado do que o irmão. E talvez a gente não entendeu isso. Porque quando isso aqui começou a romper na minha cabeça, eu comecei a entender. Eu falei assim, poxa, eu nunca entendi o que é um amigo mais achegado do que o irmão. Porque a gente ouve bastante isso. Não sei se você já ouviu bastante. Se eu perguntar pra você hoje, o que é um amigo mais achegado do que o irmão? O que você vai responder? Responde aqui pra eu saber. Fala assim, ó, hoje, se alguém perguntar pra você o que é um amigo mais achegado do que o irmão, o que você responderia? O que vem na sua mente, assim? Ah, ele é um amigo mais achegado que o irmão, é uma pessoa que tá junto em todo o tempo, é uma pessoa que... O que é? Responde aqui pra eu ver. Vocês estão aqui comigo? Não tenho a mínima ideia. Mas vocês já ouviram? Vocês já ouviram sobre isso? Aquele que você pode contar. Mais íntimo. Mais íntimo e achegado é a mesma coisa, Teresa. Uma pessoa que está sempre te socorrendo. É para todas as horas. Amigos de todos os momentos. Aquele que chora e ri com você. São aqueles que Deus colocou em nossas vidas, irmãos de fé. Eu já ouvi aquele que sente o apoio. Perfeito. Vocês estão vendo que como é importante, por que eu sempre faço pergunta? Porque depois que você aprender a se fazer pergunta, você vai encontrar as respostas. O amigo é aquele que fica onde todos se foram, uma pessoa que possa contar independente de qualquer situação. Perfeito. Amigo pra mim é Jesus Cristo. Perfeito. Tá. E aí, quando eu faço pergunta pra vocês, é justamente pra gente pensar, pra gente começar a analisar. Porque eu comecei também a me fazer essa pergunta, gente. E quando você descobre o que é um amigo mais achegado do que o irmão, você vai ver que Zofar, que Eliabe, nenhum deles eram amigos de Jó. Por mais que a Bíblia ela classifique eles como amigos de Jó, e eu acredito que seja num parâmetro pra gente poder entender, você vai ver que não são amigos. Por quê? O que é amigo? Tem amigos mais achegados do que irmãos? Aquele que te ajuda a encontrar a verdade. Perfeito, várias classificações, né? E basicamente, gente, é aquela pessoa que tem o mesmo propósito, aquela pessoa que tem o mesmo coração, aquela pessoa que anda na mesma direção, aquela pessoa que tá na mesma frequência. Esses são os amigos que são mais achegados do que o irmão. E vocês vão entender por quê. Quando as pessoas leem a história de Caim e Abel, elas ficam assustadas, aterrorizadas. Nossa, como que aconteceu tudo isso? Meu Deus! Só que você vai ver que isso acontece em qualquer casa. Isso pode estar acontecendo na sua casa, isso pode estar acontecendo na minha casa, isso pode estar acontecendo em qualquer casa. Tá, então eu quero que vocês entendam. Não. Amigos mais achegados do que irmão não é uma pessoa que sente o que você sente. Não é uma pessoa que te ajuda em todas as horas. Amigos mais achegados do que o irmão, aquelas pessoas que estão no mesmo propósito, com o mesmo coração e na mesma direção. Porque vocês vão entender que isso vai apontar para algo. E isso é muito importante pra gente entender. Vocês estão aqui? Não tô vendo mais as curtidas de vocês, hein? Me ajuda aqui, ó. 30 minutos de live. E a gente só tá com 7k, gente. Bora lá. Confio em vocês aí nas curtidas, hein?
Então vocês vão entender que, e eu quero que vocês anotem, amigos mais achegados do que irmãos é aqueles que estão no mesmo propósito, com o mesmo coração e na mesma direção. Na mesma direção, e não basta estar na mesma direção, tem que estar na mesma frequência. A mesma frequência, gente. Vocês vão entender isso aqui porque eu quero discorrer e vocês vão entender porque esses caras não eram amigos de Jó. E vocês vão entender também por que muita coisa tá acontecendo na sua vida e você não tá entendendo também. Então, quando a gente olha para a história de Caim e Abel, as pessoas ficam horrorizadas, né? Porque um matou o outro e tal. Mas isso acontece com mais frequência do que você imagina. Porque nascer na mesma casa, gente, nascer no mesmo ventre, não é garantia de nada. Por quê? A pessoa pode não suportar o que o outro carrega. E quando a pessoa não suporta o que o outro carrega, automaticamente essa pessoa se desconecta da pessoa e tem que ir para outro lugar. Por quê? Você vai ver que os amigos de Jó, eles não eram amigos porque eles foram desconectados do propósito de Jó, porque até o 32 eles continuam falando, depois do 32 não tem mais rastro deles. Eles foram desconectados porque eles não suportavam o que Jó estava carregando. Eles estavam tentando pegar a teologia dele e colocar acima de todas as coisas, não estavam conectados na videira verdadeira, porque eles não estavam com a frequência certa. E por isso que vai ter muitas pessoas que você vai chamar de amigo e não são seus amigos, porque não estão na mesma frequência, não têm o mesmo coração, não estão na mesma direção e basicamente não têm o mesmo propósito. E automaticamente você desconecta com essas pessoas. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? E por isso que os amigos de Jó não eram amigos de Jó. Sou eu que tô falando? Não. Porque lá na frente a gente vai ver uma desconectação, uma desconexão deles. O próprio Senhor faz essa desconexão, porque eles não estavam alinhados, eles não estavam no mesmo coração. Porque você basicamente se desconecta daquilo que faz você sair do mesmo lugar. Você se desconecta. Eles poderiam, na Bíblia não falam, né? Mas eles poderiam ter saído do mesmo lugar, eles poderiam ter saído no mesmo ambiente. E mesmo assim, se eles não entendessem o que estava sendo feito, eles foram desconectados. Noé foi desconectado de várias pessoas. Poderia ter sido... A palavra não traz em específico, né? E eu sei que quando a palavra não traz em específico, a gente silencia. Mas aqui eu faço um adendo, abro um parênteses aqui e falo, ele poderia estar num ambiente de vizinhos, onde ele fez muitos amigos. Só que a partir do momento que os amigos zoaram ele, zombaram do que ele estava fazendo, automaticamente foram desconectados e não foram alinhados ao propósito que Deus estava fazendo. Por quê? Porque o fato de você não suportar o que o outro carrega, se você não conseguir ter essa visão, essa frequência, te desconecta daquilo que Deus está fazendo. E aí, o segredo, você vai ver que não é de onde você tá indo. Na verdade, não é de onde você veio, é para onde você tá indo. Porque isso vai nos apontar algo. Então, as pessoas acham que o que nos une é de onde nós viemos. Ou seja, o mesmo útero, o mesmo ambiente, o mesmo lugar. Mas não é. É para onde nós estamos indo. Por isso que a palavra vai falar de amigos mais achegados do que irmão. Porque eles vão nos apontar para algo. E os amigos de Jó não estavam apontando para esse algo, por isso que eles estão desconectados, eles se desconectam. E aqui você vai entender algo muito importante na Bíblia. A Bíblia muitas vezes vai mostrar que quem não cooperou com aquilo que Deus estava fazendo, com o propósito que Deus estava fazendo em outros, o Senhor mesmo desconectou essas pessoas. A própria palavra, você vai ver a todo momento, a palavra desconectando pessoas que não estavam cooperando com o propósito que Deus estava fazendo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Desconecta disso. Desconecta. Leste lerá, caia para dentro de si e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Desconecta, porque essas pessoas não estão alinhadas com o meu propósito. Vai para a direção que eu vou te mandar. E aqui, você vai entender que felizes são as pessoas que realmente tem esses amigos. Felizes são os amigos mais achegados do que os irmãos. E você vai entender que não é questão de onde você saiu. Não é questão. Se você tem amigos mais achegados do que irmãos, você nunca vai ficar pelo caminho. Você nunca vai ficar pelo caminho. Você tem colegas? Deixa eu te falar. Eles vão te deixar pelo caminho. Se você tem parentes, deixa eu te falar. Esses parentes também vão te deixar pelo caminho. Se você tem irmãos na igreja, deixa eu te falar, se você der um jeito de fazer o que Deus está mandando você fazer,
eu quero ver se esses irmãos de igreja vão ir com você. Eles vão te deixar no meio do caminho. Porque a igreja é uma organização. A igreja ela não é uma organização, na verdade. Ela é um organismo. Ela é um organismo vivo e os irmãos de organização, gente, são os primeiros a nos deixar. Se eu pegar aqui e abrir aqui a live, colocar para um monte de gente, falar assim, algum irmão da igreja, quando você passou algum aperto, alguma coisa, já te abandonou? Você vai falar, Helena, você não tá nem ligada. Você não tá nem ligado o que acontece. Vai, por quê? Quando você fizer alguma coisa diferente do que a pessoa tá professando ou andar diferente do bando, são as primeiras pessoas a te deixarem. Se eu estiver mentindo, coloca aqui, tá mentindo. Porque é assim. Porque é assim. São os primeiros a julgarem, os primeiros a criticarem. Por quê? É uma organização. E quando você tomar a providência de você simplesmente... Não é a providência, mas você seguir aquilo que Cristo está mandando, os irmãos de organização, não é de organismo, porque igreja e organismo vão ser os primeiros a te deixarem, vão ser os primeiros a criticarem. Tá bom, Helena, eu entendi o que é amigos mais achegados do que irmãos. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que mirar, gente, naquilo que Deus te chamou. É isso que você tem que fazer. Você mira para aquilo que ninguém te chamou. Se ninguém te acompanhar, ok, no meio do caminho você vai descobrir quem você é e você vai descobrir quem são os amigos mais achegados do que irmãos. É no meio do caminho que você descobre isso. Só que aí você fica tentando, ai não, mas eu quero meu amigo, eu quero puxar meu amigo. Por que muitas pessoas que ficam milionárias e ricas, elas não conseguem pegar os seus amigos de infância e levar, a não ser que elas simplesmente arraste e pague ali, ou a não ser que sejam os parceiros do Neymar, né? Mas ela se desconecta porque justamente se a pessoa não evoluir, e aqui é uma brincadeira, tá? Se a pessoa não evoluir, a pessoa não ir junto, até financeiramente ela não consegue. Entende? Por quê? No meio do caminho você vai realmente olhando. Calma, Messias. Não perde o fio da meada, que você vai entender. Tô falando que isso vai nos apontar para algo. Eu tô aqui te dando uma introdução para você entender o que é amigos mais achegados do que irmãos. E você tem que entender o que você tem que fazer. Eu falei que esses amigos vão nos apontar para algo. Calma que vamos chegar lá. Então, a gente precisa entender absolutamente isso. E quando a gente descobre o que são os amigos mais achegados do que irmãos, a gente vai ver que nada mais é do que frequência, gente. Frequência vai revelar, porque a frequência não está no ventre de uma mãe. A frequência está no final daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque até Jesus, com a sua mãe, falou assim, olha, meus irmãos são aqueles que... Entende? Esses são os meus irmãos, esses são os meus achegados. Quem são os meus irmãos? O que Jesus fala? O que Jesus fala da mãe dele quando tenta impedir o final, o propósito dele? Não é chegada a minha hora. Você entende? Então assim, a frequência também não tá no ventre, gente. A frequência tá justamente naquilo que Deus te chamou para fazer. E quando você entender isso, você vai ouvir assim, muitas coisas. Por exemplo, hoje de manhã eu tava lendo alguns testemunhos, alguns áudios. Quem vai fazer a vontade do meu pai? Perfeito. Hoje de manhã eu tava ouvindo alguns áudios e alguns testemunhos, né? De pessoas que, assim, por alguma coisa, não sei, alguém enviou, eu não lembro muito bem. Mas alguém tinha enviado um link pra pessoa. A pessoa acabou entrando aqui dentro da live. Aí a pessoa acabou falando, olha, por acaso eu passei pela sua live, eu tive acesso e mudei minha rota. Uma já disse que estava indo se batizar, a outra conseguiu arrumar emprego aqui, que a gente ouviu. Aí outro tá falando que restaurou o casamento, outro tá falando que tá conseguindo dormir. Simplesmente através de uma live, essas pessoas conseguiram mudar a rota. Essas pessoas conseguiram mudar frequência. Essas pessoas conseguiram mudar absolutamente tudo. Então, o que tem saído daqui, e o que eu tenho visto, principalmente eu, Helena,
que daqui das lives tem saído muitos meus amigos mais achegados do que irmãos. Tem pessoas aqui, por exemplo, a Gigi, que é minha mentorada, é uma amiga mais achegada do que irmã. A gente às vezes conversa, chega lá, fica o tempo inteiro conversando no telefone, às vezes a gente passa da hora, termina a mentoria e a gente vai passando da hora ali, conversando uma com a outra, porque aqui a gente vai entendendo que amigos mais achegados do que irmãos é simplesmente alguém que foi acionado na caminhada. Essa pessoa vai ser acionada na caminhada lado a lado contigo. Você vai entendendo que não é ventre, você vai entendendo que não é posição, mas é alguém que tá no mesmo propósito, na mesma frequência, na mesma direção e vai sendo acionado. Eu lembro que a primeira vez a Gica tá aqui, eu até vou falar sobre ela, porque ela tá aqui, ela pode falar se é verdade ou não. Eu lembro que a primeira vez que ela entrou em contato comigo, ela falou assim, Deus me falou. Deus falou que é você que vai fazer isso. E você entende que quem conecta nesse momento é o Senhor? É na caminhada que você vai descobrindo? É na caminhada que você vai se conectando com essas pessoas? E isso vai nos apontando para algo, presta atenção, isso vai nos apontando para algo, porque se você tá na caminhada, se você tá entendendo isso que eu tô te falando, esse negócio aqui vai começar a virar a sua cabeça. Você vai entender e parar de simplesmente achar que todo mundo é seu amigo. Por quê? Se eu pegar, vamos entender isso aqui. Se eu pegar pessoas que estão emocionalmente fracas ou emocionalmente cansadas, ou pessoas que estão caçando amigos, no sentido de ela tá tentando preencher alguma carência, basicamente ela vai estar buscando tampar algumas coisas. E ela pode até achar, mas ela não vai achar os amigos mais achegados do que os irmãos. Agora, quem está fundamentado? Quem está fundamentado naquilo que o Senhor chamou para fazer e se posiciona, automaticamente é encontrado. O que eu quero dizer com isso para vocês? A partir do momento que eu me posicionei em Deus, e a partir do momento que você se posiciona em Deus, eu sou encontrada pelos meus amigos mais achegados do que irmãos. Vocês estão entendendo isso aqui? Ou seja, a Gica só me encontrou porque eu me posicionei. Você só vai encontrar os seus amigos mais achegados do que irmãos porque você vai ter que se posicionar. Porque a partir do momento que você não se posicionar, você não vai encontrar os amigos mais achegados do que irmão. Porque isso vai nos apontar para algo. E é isso que você precisa entender. Então não é uma pessoa que vai estar com você o tempo inteiro, não é uma pessoa que vai simplesmente no momento que você precisar, não. É você que se posiciona e você é encontrado por esses amigos. Porque quando a gente vai olhar para Jó, quando os amigos desaparecem e ele é posicionado, tudo é restaurado. O final é glorioso, é família nova, filhos novos, tudo com mais sabedoria, tudo com mais beleza, tudo com mais tudo plus advanced. Porque quando a gente se posiciona naquilo que a gente precisa se posicionar, nós somos encontrados. E aí eu não sei qual posição que você está hoje. Eu não sei qual posição que muitos de vocês estão hoje. Mas vocês precisam se posicionar naquilo que Deus chamou vocês para vocês serem encontrados pelos seus amigos mais achegados do que irmãos. Tá fazendo sentido? Vocês estão começando a entender o fio da meada que eu quero trazer para vocês? Muito. Perfeito. Então não é uma pessoa que vai te dar suporte emocional, não é uma pessoa... Não, porque não somos pessoas quebradas. Nós somos pessoas completas. Completas porque nós estamos em Cristo. E tudo que nós precisamos estar nele, nos nossos amigos mais achegados do que irmãos, a gente vai simplesmente cumprir um propósito juntos. Cumprir um propósito juntos. E aqui... Tem hora que minha cabeça trava, né? Eu já falei pra vocês sobre isso, eu sou muito... se eu fosse descrever minha personalidade, eu sou muito prolixa e a minha mente é muito assim... Eu preciso ter as coisas bem esclarecidas. Eu divido a Bíblia assim por partes porque precisa estar claro na minha cabeça, porque senão eu não consigo entender, eu não consigo formular. Então a minha cabeça, ela sempre trabalha dessa forma. Eu quero pegar coisas que são complexas
para traduzir aqui e explicar de formas que não são complexas. Então eu preciso fazer esse diálogo interno aqui dentro de mim, certo? E muitas coisas eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo compreender muitas vezes, e muitas vezes a palavra para mim parece infinita. Só que aí o Senhor estava mostrando para mim que a palavra parece infinita justamente porque a gente não chegou na frequência máxima. Porque se a gente chega na frequência máxima, mais eu vou entender, mais eu vou conseguir amadurecer aquela informação. Então, muitas vezes, muitas coisas na palavra a gente não entende porque a gente não acionou a frequência máxima do reino. A gente não acessou o nosso amigo. A gente não acessou aquele que tem toda a sabedoria para nos explicar. E por isso que ela se torna simplesmente uma palavra muito prolixa ou uma palavra muito difícil. Só que quanto mais você amadurece, quanto mais você vê a palavra, você vai aprendendo, você vai vendo e principalmente entendendo ela de forma diferente. Porque eu lembro que a primeira vez que eu li esses discursos dos amigos de Jó, eu vi de uma forma. Só que de lá pra cá, eu amadureci. De lá pra cá, eu tive experiências. De lá pra cá, eu conheci mais a Deus. De lá pra cá, eu pude entender mais coisas. E agora, quando eu começo a ver os discursos dos amigos de Jó, eu não consigo ver da mesma forma. Eu não consigo realmente olhar com os mesmos olhos. É assim que eu posso dizer. Então, eu acredito que talvez aqui vai destravar a cabeça de muitas pessoas, eu vou travar, mas o objetivo final é apontar só para um lugar, que é o que realmente a gente precisa fazer. E aí, quando você vai realmente entendendo o que é um verdadeiro amigo, os amigos de Deus, hoje o Senhor me traz aqui, como muitas pessoas já falaram aqui nos comentários, né? Que o Senhor preparou esse momento. Eu acabei atraindo vocês aqui para serem os meus amigos. E hoje o Senhor me traz aqui justamente para te falar isso. Tenha coragem de deixar os seus colegas para trás. Tenha coragem de deixar os seus parentes para trás. Tem pessoas aqui que estão apegadas em famílias, em parentes, que não são os amigos mais achegados, os amigos de Deus. E tome coragem de deixar, principalmente, os Zofars da vida de vocês para trás. Porque a gente tá vendo aqui os diálogos que Jó tá tendo com os amigos, os diálogos que eu olho assim, eu falo assim, cara, se eu tivesse amigos desses, eu ia falar assim, tchau, não quero, não vou nem perder tempo com você. Porque nas trincheiras você vai precisar desses amigos. Nas trincheiras você vai precisar dessas pessoas. Nas trincheiras você vai precisar de amigos mais achegados do que irmãos, para realmente lembrar do propósito da sua vida, para realmente lembrar do que Deus precisa colocar dentro de você, para nos momentos você não ficar fraco, continuar mais fraco com os amigos igual os Zofar, que de vez tá ali acolhendo, te ajudando, lhe dando palavras de direção, vamos entender essa fase, vamos entender tudo, ele não ficar te acusando, dentro dele ficar se perturbando com vários sentimentos e piorando a situação que você tá. E aí eu quero te perguntar, o que você precisa deixar para trás, abandonar hoje? É um amigo igual Zofar? É um parente? É o quê? O que você não tá abandonando, o que você tá deixando? E aqui, primeiro, a gente precisa também lembrar, o que é deixar para trás? É abandoná-los, Helena? É deixar para trás, é simplesmente abandonar essas pessoas? Precisa entender que você não pode abandonar crianças, as crianças que estão sob sua guarda, sob sua tutela. Não pode abandonar idosos, porque é lei, então isso não pode acontecer. Agora, quem cuida da própria vida não tem como ser abandonado. Se você está cuidando da sua própria vida, não tem como as pessoas te abandonarem. Não tem como você abandonar essas pessoas. E aqui entra algo muito interessante que muitos falaram. Ah, Helena, mas se você agora me abandonar, significa que você me usou e você vai me descartar. E aí é um pensamento, uma fala, uma ladainha de uma pessoa que não entende quem ela é. Porque se você entende a sua identidade, você entende quem você é, você sabe que você nunca pode ser abandonado por ninguém, até porque você não é descartável. Então, só pessoas que se acham descartáveis acham que podem ser abandonadas. E eu vou falar que enquanto eu tenho lido essas respostas de Jó, tem me dado agonia de Jó, porque Jó ele fica o tempo inteiro tentando se explicar, né? O tempo inteiro. Nossa.
Só que aqui é um outro ponto que a gente precisa entender. Não cobre também de ninguém. Não cobre de ninguém. Você vai me deixar? Não. Porque você não é descartável. Então ninguém tem esse poder de te deixar. Não é frase motivacional, gente. Isso aqui é alinhamento. Alinhamento. Porque o tempo inteiro eu vejo um Jó se explicando. Nossa, mas eu sou inocente. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou isso. O tempo inteiro tentando provar para os amigos da sua inocência. E talvez você esteja na condição de Jó o tempo inteiro tentando provar para as pessoas. Ou o tempo inteiro pedindo para as pessoas não te abandonarem. E aí Deus me traz aqui para falar assim, para. Ninguém tem esse poder de te deixar. Por acaso você é descartável? Você foi feito no esgoto? Você foi feito de qualquer maneira? Que identidade deturpada é essa? Ao ponto de achar que alguém tem o poder, a autoridade de te descartar para algo. E quem cobra, muitas vezes, gente, de ser descartado, quem cobra, muitas vezes, de ser descartado é quem de fato pensa que é descartável. É exatamente isso que acontece. Quem muitas vezes fica cobrando, não pode me descartar. É porque a pessoa de fato acredita que ela é descartável. Porque não existe possibilidade nessa terra de alguém me descartar. Não existe. Se a pessoa chegar, ela fica e será muito bem-vinda. Se a pessoa ir, eu abro a porta. Tchau. E aqui eu acredito que tava faltando um pouco de pujança em Jó. Porque às vezes eu fico lendo, me falta assim, mas dá vontade de pegar Jó e falar assim, dá tchau pra esses amigos. Mas eu sei que o propósito central da mensagem de Jó, e aqui não é a palavra, eu tô dando Helena, tá bom? Aqui são as minhas palavras, não é palavra. O propósito central de Jó é mostrar a teologia da época, mas olhando e trazendo para os nossos contextos, os diálogos dele me perturba por dentro, no sentido de que para de explicar para as pessoas. Ele está praticamente implorando para os amigos, por favor, tenha misericórdia. E não faz sentido, cara. Não faz sentido. Uma pessoa que tem identidade firmada, tudo bem que ele está num lugar, num ambiente onde a pessoa, ela tá debilitada. Só sair e entrar. Quem trava, gente, é só sair e entrar, tá bom? Tudo bem que essa pessoa, ela tá num lugar onde ela se sente debilitada, mas não faz sentido. A pessoa que quer sair da sua vida, seja a primeira pessoa a abrir a porta e dizer tchau. Isso também é sabedoria. Isso é uma identidade firmada. Isso é uma identidade que sabe para onde quer. Só que muitos aqui têm agido como pessoas descartáveis. E o Senhor me traz essa live para falar. Se alinhe, viva pelo seu propósito e simplesmente você vai receber os amigos mais achegados do que irmãos. Aí você vai entender a totalidade. Quando eu perguntei para muitas pessoas, vocês sabem o que querem? Não sabem. E por isso que vocês precisam saber. E aí tem um posicionamento. É de qualquer forma que esses amigos chegam? Não, a partir do momento que você se alinha. Qual foi o alinhamento que nós trouxemos aqui? Pessoas que querem se achegar mais a Deus. Automaticamente, essas pessoas se tornam íntimas de pessoas que são íntimas de Deus. Aí Deus conecta íntimo com íntimo, leão com leão, hiena com hiena, descartável com descartável, reinante com reinante. Porque não tem como a gente se conectar de outra forma. Se eu hoje, vamos supor, a Andressa aqui é minha amiga e a Elaine é minha mentorada. Só que a Elaine, a minha mentorada, ela não tem muito acesso a mim, ela só tem acesso na mentoria. Aí eu convido a Andressa pra ir na minha casa. Eu falo, Andressa, vem aqui na minha casa, vai ter uma festa. E eu quero te receber aqui, porque a Andressa é minha amiga íntima. E entenda aqui que eu quero te mostrar como que é a intimidade com Deus, que a gente pode também acessar dessa forma. Aí a Andressa fala, Helena, eu posso levar uma amiga minha? Aí eu falei assim, pode levar. Aí a Andressa convida a Elaine. A Elaine talvez não seria convidada para participar do banquete da minha casa, mas como ela é
é íntima de um íntimo meu, ela é convidada e ela se torna íntima através de um íntimo. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo como que é os amigos mais achegados do que irmão? Ela não era íntima, mas ela acaba se tornando íntima e acessando a intimidade porque ela se conectou com uma pessoa que é íntima. Vocês entendem a oportunidade que os amigos de Jó teriam? Se eles entendessem absolutamente tudo isso, eles teriam a oportunidade de se conectar com uma pessoa que era íntima, Cristo, através de um amigo que era íntimo. Só que eles ficaram apegados aos dogmas, à religião, à teologia e não entenderam o que estava sendo feito. E é por isso que o Senhor me traz aqui hoje para justamente fazer um alinhamento na vida de vocês. Então, como que acontece? Muitas vezes a gente vai viver dessa forma e não vai entender. E a sugestão que eu te dou hoje é exatamente essa. Não ofereça aliança, gente, com quem não é íntimo, com quem não é mais achegado que irmão. Você não pode ficar oferecendo aliança com qualquer pessoa. É qualquer pessoa que você entra aqui, você vai oferecer aliança? Não. Apenas com íntimos. Por que eu falo sempre para você não se conecte com qualquer pessoa? Ah, Helena, você está fazendo acepção de pessoas? Não. Nós estamos caminhando para um propósito. Quando você entende um propósito, você se desconecta de tudo aquilo que não está ligado. E a pessoa, para se conectar com você, ela vai se conectar à videira. Você acha que num casamento é 2 pessoas ou são 3 pessoas? Como que um homem pode mamar verdadeiramente uma mulher? Como que uma mulher pode mamar verdadeiramente um homem? Só através de Cristo. Porque se a gente olhar na sociedade, dinheiro não segura casamento, fama não segura casamento, porque senão a gente veria vários casamentos continuando, status não segura, corpo não segura. O que faz a gente estar conectados de verdade um no outro é estarmos conectados justamente naquilo que faz sentido, naquilo que é eterno, não passa, não é trivial. Por isso que são amigos mais achegados do que irmãos. E é isso que a gente precisa entender. E você não pode oferecer essas alianças para qualquer pessoa. Porque no final você vai ver, gente, que essa aliança vai custar caro. E talvez vai custar 10 anos da sua vida, igual custou para Abraão. Porque quando a gente vai estudar a história de Abraão e Ló, a gente vê que Abraão não tinha um pingo de necessidade de carregar Ló. Por quê? Quando a gente vai ver principalmente que Ló ele é reprovado, então a gente estuda sobre isso, vários historiadores, várias pessoas falam que se Ló ele não estivesse ali, e não só historiadores, se você olhar na palavra, a própria palavra em Gênesis 13 vai falar sobre isso. Se Jó ele não estivesse ali, Abraão ele teria conquistado a terra prometida muito mais rápido. Como? Está escrito lá em Gênesis 13. Quando Ló saiu, o véu, cai. Foi Ló sair, o véu cai. Porque Ló era o próprio véu, gente. Os amigos de Jó eram o próprio véu. Quando os amigos de Jó saem, Deus entra em cena. Quando eles são tirados, a gente vai começar a ver um dos diálogos mais lindos, mais belos, várias perguntas, várias pedras, vários diamantes saindo brutos da boca de Deus. Por quê? Você tem que entender que quando alguns Lós saírem da sua vida, o véu vai rasgar. E é isso que as pessoas não entendem. Aí elas ficam apegadas. Ah, mas fulano da minha igreja, tá bom. Tenta seguir o propósito que Deus te deu. Eu quero ver se o fulano da igreja vai te seguir, vai te ajudar ou não vai ser o primeiro a criticar. Mas você tá aqui para agradar homens ou você tá aqui para agradar a Deus? Se eu fosse você, já te digo de antemão, agradaria a Deus. Porque Ele tem o poder de mandar a nossa alma pro inferno. Já falei isso pra vocês. Homens, não. Eu não agradaria a homens. E é isso que muitas pessoas não entendem. Tá faltando na gente essa inteligência de olhar para a palavra e aplicá-la no nosso dia. Porque a palavra não está distante para que não seja aplicada para o nosso dia. Ela nos dá orientação e parâmetro para absolutamente tudo. Você vê Jó. Você vê Abraão com Ló. Deveria ter chegado na terra. Você tá aí, deveria estar chegando na terra prometida há tanto tempo e tá aí, segurando Ló. Só que foi só Ló sair que o véu rasga. Então, quando a frequência
de algo tá te atrapalhando, você precisa nitidamente se desconectar, porque aí você vai conseguir ver o que Deus tem para sua vida, o que Deus te chamou. A partir do momento que eu me desconectei de algumas pessoas, simplesmente o propósito foi clarificando, o propósito foi chegando na excelência, o propósito foi chegando naquilo que Deus queria para minha vida. E isso assim vai ser sempre. Todas as vezes que eu ver pessoas caminhando que não tá na direção que Deus falou, que não tá na direção que Deus ordenou, eu me desconecto. Rápido, porque não pode impedir. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos numa corrida e nós precisamos entender que nessa corrida, quem não tiver na mesma frequência, não tiver na mesma direção, não tiver no mesmo propósito, tchau. Então você precisa de amigos que são irmãos mais achegados. Você precisa de irmãos que são mais achegados que amigos que são mais achegados que irmãos. Por quê? Porque se esses amigos que são chegados, mais chegados que irmãos, eles falarem pra você coisas que não estão no coração de Deus, você vai ver que não são amigos. Mas os verdadeiros amigos, mais achegados do que irmãos, esses amigos vão olhar pra sua vida e vai falar assim, ó, Giane, sai daí, o lugar que você tá indo não é um lugar bom. Sai daí. Você vê que Jó era amigo mais achegado do que irmão, porque várias vezes ele repreende os amigos e fala, cuidado, não façam isso. Meu Deus, vocês não têm temor, não. Vocês deveriam temer o castigo. A atitude de vocês, gente, pode ser punida. Mesmo ele em sofrimento, ele vira e fala pros amigos, meus amigos, eu tô aqui falando da minha inocência, mas cuidado. Tomem cuidado, porque tem castigo, pode chegar o castigo do Senhor. Tem juízo nas palavras que vocês vão falar. E os amigos estão como? Pá, com um monte de lança atacando. Porque o verdadeiro amigo, os amigos mais chegados, eles vão falar isso. Eles vão dar a palavra de direção. E a maioria deles vão te dar direcionamentos que a turma do deixa disso, né? Não vão te dar, porque a turma do deixa disso, ela vai te ancorando em um monte de cais que você não tem que estar atracado, em um monte de lugar que você nem deveria ter parado, porque a turma do deixa disso é assim. Agora os amigos, verdadeiros amigos, mais achegados do que irmãos, não. Eles vão falar assim, eu me preocupo com a sua alma, eu me preocupo para onde você tá indo, eu me preocupo com o que você tá fazendo, você não vai fazer isso. Quantas vezes com os meus amigos eu já levei nome de chata, já me entristeci, porque eu agia como Jó. E tá tudo bem. Até o momento que eu entendi que eu precisava me desconectar. Eu sempre falo de uma amiga que eu tive que eu entendi o exato momento que eu precisava me desconectar. No dia que ela tentou atacar a minha identidade, eu falei assim, tá repreendido, Satanás. Pra cima de mim, não. E me desconectei dela, sem dó e sem piedade. Não briguei, não falei nada. Falei assim, mas a partir de hoje tá repreendido. No dia que da boca dela saiu algo que tentou deturpar minha identidade, tentou deturpar aquilo que Deus já tinha falado pra mim, tentou deturpar o que Deus estava fazendo, por mais que eu amava, eu me desconectei. Porque eu vi que não estava no mesmo propósito, não estava na mesma direção. Ela não estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida. E você precisa ter essa atitude, você precisa ter essa pujança. Por quê? Você acha? Vamos ser sinceros aqui, vamos. Você acha que essa palavra que eu tô falando aqui hoje é pra todo mundo? Não é. Não é pra todo mundo, gente. Não é pra todo mundo. Eu já falei pra vocês aqui que existe algo em mim que eu descobri. Tô com 33 anos, mas ao longo desses anos, eu acho que eu conto assim 1% do que eu já passei. Mas se eu pudesse falar pra vocês que, né, durante essa caminhada eu descobri coisas muito incríveis, que uma coisa é, eu não falo pra todo mundo. Eu também não tenho essa necessidade de falar pra todo mundo. Também não tenho essa convicção de que eu vou falar pra bilhões de pessoas. Eu só vou falar pra pessoas que realmente precisam ouvir essa palavra. Porque eu não preciso convencer ninguém. Eu também não quero aqui fazer com que ninguém se converta à minha religião, absolutamente nada. Eu só tô aqui falando aquilo que o Senhor mandou eu falar e pronto. E pra quem que eu falo? Pra reinantes, pessoas que são do reino. Eu só falo pra reinantes e os reinantes vão entender o que eu tô falando. Se você tá aqui e você não tá entendendo, talvez essa palavra não seja pra você, porque o meu objetivo é alcançar esses corações.
é alcançar essas pessoas. Esse é o meu objetivo. Porque as pessoas, elas têm sempre essa necessidade, né? Eu quero falar para milhões de pessoas, mas, gente, não tenho. Eu tô convicta disso, que eu não quero falar para milhões de pessoas. E o problema do mundo é justamente isso. Você falar para milhões de pessoas, muitas vezes essas pessoas vão querer falar justamente que você fale, ou vai querer que você fale algo que encaixe nos pensamentos dessas pessoas. E deixa eu te falar, de verdade, eu, Helena, do jeito que eu sou, eu não falo as coisas para agradar as pessoas. Quem me conhece sabe. Não falo. Eu não nasci para isso. Então, o que eu tiver que falar, eu vou ter que falar para ti. Claro que eu vou falar com amor, eu vou falar com cuidado, vou fazer você enxergar, eu gosto de fazer perguntas. Mas o que eu tiver que falar, eu vou falar para ti. Porque eu entendi o que eu carrego e eu quero que você entenda também, e você destrave e vai fazer outras pessoas entenderem. E aqui a palavra é clara, se desconecta de pessoas que não estão na mesma frequência, não estão no mesmo propósito, não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês acham, vendo esse diálogo que Jó tá tendo com os amigos, gente, ali automaticamente eu me desconectaria com aquelas pessoas, porque não faz sentido você ter um diálogo desse. Isso aqui também a Bíblia deixa pra gente ter parâmetro. Não faz sentido. Todas as pessoas que leem esse diálogo, é um diálogo sem pé e sem cabeça, mostrando pra gente como a gente se desconecta. Porque no 32 é desconectado. Você nunca mais vai ouvir sobre os amigos de Jó. Vocês entendem que é só aqui? É só aqui que eles aparecem. Só aqui. E como eles não entendem absolutamente nada, não estão no mesmo propósito, não estão na mesma frequência, eles somem da história. Eles somem. Perfeito. Eles somem da história. E aí, você precisa também entender que você, quando for começar a falar, você não vai falar para todo mundo, porque quem fala para todo mundo é Deus. E aí ele levanta e usa milhões de pessoas, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E acabou. Esse é o modo operante do Senhor. Ele faz o que ele quer e revela para nós também o que ele quer. Basicamente, quando você entende isso, você também entende, gente, que você é um carteiro. E um carteiro que preze, um carteiro bom, ele não vai lá e escolhe a casa que ele vai entregar. Ele não vai lá e escolhe o endereço. Essa fachada é bonita. Ele entrega e ele não olha a fachada. Ele não fica olhando para a fachada. Ele simplesmente vai lá e entrega a mensagem pro destinatário. Pá. Casa tal, número tal, a mensagem está aqui. Destinatário entregue. Agora, eu quero entregar para os destinatários. Eu quero aqui entregar a mensagem. Só que não toma mercadoria que não é sua. Não toma, não. Se preze, facilite só de uma coisa. Coloque o endereço da sua casa, coloque o número. Reinante. Aqui tem um reinante. Para a mensagem chegar no endereço certo. A gente precisa entender que nós somos isso. Quando você entende, você simplesmente não entrega a correspondência na casa errada. Você entrega a correspondência na casa correta. Na casa correta. Então mostra pra mim que você é reinante e coloca o endereço aqui, ó. Aqui tem um reinante, número tal. Tal. A mensagem precisa aqui. Precisa. E aí, eu também falo aqui pra vocês, eu tô com entrega na mão. Mas se eu preciso entregar pra você e não tem endereço, como que eu entrego? Porque tem um objetivo. E aqui eu também falo. O maior problema do mundo, o maior problema das pessoas, o maior problema de tudo é as pessoas tentarem convencer umas às outras de quem elas são. Assim como o Jó estava tentando convencer os seus amigos de que ele era inocente, de que ele era uma pessoa boa, de que ele não estava fazendo aquilo que eles queriam. E aqui é o seu maior problema, é você tentar convencer as pessoas de que você carrega algo, de que você é uma pessoa boa, de que você não tem culpa. A mesma coisa, você faz igual o Jó estava fazendo. Só que esse é o maior problema. Esse é o maior problema, você tentar convencer as pessoas de quem você é, e você não pode viver dessa forma. Eu não acordo simplesmente tentando convencer quem eu sou. Já falei pra você quantas vezes eu abri essa live e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E eu continuava fazendo exatamente o que eu tinha entendido que eu tinha que fazer.
Eu não ficava aqui tentando provar para todo mundo ou converter todo mundo, não. Live de oração, eu entrava, orava, quem quisesse ouvir oração, ouvia, quem não quisesse, tchau também, tá tudo certo. Não ficava tentando convencer, nossa, fica aqui na minha oração, nossa, fica aqui nessa live, nossa, faz isso, porque olha, deixa eu te falar, eu carrego algo e você precisa estar aqui. Não, eu tiro esse peso de cima de mim. E eu te convido hoje também a tirar esse peso de você. Para de tentar provar para as pessoas, para os seus amigos aí, pessoas próximas, de algo que você carrega. Por quê? Você só precisa alcançar os amigos mais achegados do que irmãos. Porque no final você vai ver que essa carta, gente, você não vai entregar em qualquer endereço, você vai entregar num endereço específico e os amigos mais achegados do que os irmãos vão te ajudar a entregar essas cartas, porque essas cartas não dá para ser entregue sozinhas. Tá entendendo o que é os amigos mais achegados do que irmãos? No final, essas cartas são mensagens do reino, que precisam ser entregues para outras pessoas. E aí, une os propósitos dos amigos mais achegados do que irmãos. Os amigos vão pegando as cartas e vão entregando nas casas que precisam ser entregues. Entendeu? Tá entendendo o objetivo, o propósito dos amigos mais achegados do que irmãos? Se você tá achando que os seus amigos são esses, mas deixa eu te falar, não são, também não é o da sua casa. Se não tá te fazendo ir rumo ao propósito final, não é. E aí você precisa se conectar na fonte, para essa fonte te revelar quem são esses amigos mais achegados do que irmãos. É isso que você precisa entender. E se você tá aqui, significa que eu me conectei e me conectei a você, que você se conectou e se conectou a mim. E a gente tem um objetivo final, pegar essas mensagens e entregar para outras pessoas. Nós não podemos parar. Vocês acham que eu não tenho problema? Lógico que eu tenho. Vocês acham que eu não tô triste com algumas coisas que têm acontecido na minha vida? Lógico que eu tô triste. Mas vocês acham que isso vai me parar? Não. Porque eu aprendi, eu tenho um propósito e eu preciso seguir nos dias bons, nos dias tristes, nos dias felizes, nos dias maus, todos eles. E eu sei que o meu propósito, justamente eu fazendo ele, executando ele, eu fico mais feliz. E a felicidade não vai ser passageira, ela vai ser plena. É isso que vocês precisam entender. E aí, é muito difícil hoje em dia a gente ouvir essas mensagens. Obrigada, Deb. É muito difícil a gente entender, porque as pessoas falam, mas elas não se questionam por que amigos mais achegados do que irmãos. Elas não olham, elas vivem uma vida. Então, tem um propósito, tá apontando para algo. Nós temos mensagens para entregar, nós temos endereços para entregar, nós temos coisas para fazer. Então, para de confundir parente com reinante, para de confundir colega de trabalho, para de confundir pessoas que não são do seu da sua tribo. Para. Exatamente, Rafael. Para mim, eu sempre gosto de um probleminha, porque eu me sinto mais... Entende? No meu WhatsApp tem um monte de coisa para resolver. Eu falo, peraí, primeiro o reino e as demais coisas. As pessoas já mandam um monte de coisa lá para resolver. Eu falo assim, peraí, depois de tal hora eu vou resolver. Mas agora, esse problema, se eu não consigo resolver agora, depois. Tenho mensagens para entregar. Agora, tô trabalhando. Tô com um monte de carta aqui para entregar. Basicamente assim, ó. Eu costumo escrever muitas cartas, né? É basicamente se eu tivesse aqui, ó. Fulano de tal, carta sua. Ciclano, pra você. Beltrano, tem uma carta aqui pra você. Destinatário, reinante. Esse é o objetivo. E aí, quando você entende que... Quando você para de confundir colega de trabalho, parente, e você procura a tribo, você vai ver que faz sentido. Por quê? Quando você começa a estudar sobre tribo, gente, a gente vive em tribo. Desde, se a gente pegar, nós somos tribais. Se a gente pegar desde o Éden era uma tribo. Não sei se você sabe, mas o Éden era uma tribo. Era uma tribo onde teve problema,
qual foi o problema que surgiu nessa tribo? Essa tribo se multiplicou. Então, dessa tribo, Caim saiu e fez uma tribo, Abel saiu e fez outra tribo, Sete saiu e fez outra tribo, porque eles se multiplicaram e foram fazendo as suas tribos. Aí uma tribo falou assim: eu não quero a tribo do outro, então eu vou matar essa tribo. Mas nós somos tribos. Um dia também, quando a gente vai olhar na palavra, a gente vai ver lá em Hebreus que o povo não deixou os hebreus entrarem em uma terra prometida, na terra prometida que o Senhor havia dado. E esse povo é o povo de Edom, e o pai deles é Esaú. O que acontece com essa terra? Deus vira e faz uma declaração: vocês estão impedindo a minha tribo de entrar no lugar que eu ordenei, então vocês nunca mais vão existir. Nós somos de uma tribo, da tribo de Cristo, da tribo de Judá, do rei leão de Judá. É a chegada dos reinantes. E a gente precisa entender. E se nós somos essa tribo, tem algo que nós precisamos executar. Aí Deus fala: vocês estão impedindo a minha tribo de entrar nesse lugar? Então vocês nunca mais vão existir. E o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês vão privar meu povo? Vocês vão privar minha tribo de passar por essa terra prometida? Então tá bom. Faz uma pesquisa aí pra você ver onde está a terra de Edom. Sumiu. Por quê? Não existe mais. Impediram uma tribo. Nós somos da tribo de Cristo. Nós não somos de qualquer lugar. Nós não estamos feitos fora do mundo, soltos do mundo. E é necessário a gente entender isso. Deus tem ministrado muito isso no meu coração, porque a gente muitas vezes tem agido como se fosse soltos no mundo, não entendendo nada, não entende de propósito, não entende de frequência, não entende absolutamente nada. Por que a palavra fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o da luz? Porque os da luz ficam só em órbita e não vão se aprofundar nas coisas, não vão entender. Os caras entenderam de frequência, os caras entenderam de aviação, os caras entenderam de tudo. E realmente eles pegam tudo, deturpam, porque tudo foi criado por Cristo, mas eles vão lá e deturpam as coisas. Tá fazendo sentido, gente? E aqui a gente vai entendendo a natureza de Deus. A natureza de Deus é justamente essa multiplicação, é exponencial, é uma natureza de levantar pessoas, levantar gente. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza de Deus, levantar líderes, levantar pessoas o tempo inteiro. E aí você vai entender porque tem muitos amigos mais achegados do que irmãos. E por que os 3 amigos de Jó não eram? Porque eles simplesmente estavam representando uma teologia da época. Porque se eles fossem, eles continuariam, permaneceriam e estariam até o final. Mas no final a gente vê um diamante saindo da boca do Senhor falando assim: não falaram o que era correto de mim. Mas a gente vê a vida de Jó diferente. Tudo sendo restaurado, tudo sendo transformado, tudo sendo multiplicado, tudo mais belo, tudo mais perfeito, tudo mais organizado. E os amigos? Desconectado. Então também, o problema não é ter amigos mais achegados do que irmãos, é você não entender o que é isso. Por quê? Quando você vê que você não tem amigos mais achegados do que irmãos, você vai simplesmente vai te faltar, na verdade, força espiritual, vai te faltar governo, vai te faltar alimento, vai te faltar força. E era tudo que estava faltando em Jó. Por mais que ele estivesse conectado, porque a partir do momento que ele se conecta, ele vira: vou me conectar. Você vê força nas palavras dele, você vê força no diálogo dele. Mas nos amigos, não tinha. Por quê? Porque você vai ver que nos amigos mais achegados do que irmãos, você vai ter força, você vai ter resiliência física, você vai ter resistência. Agora eu te pergunto, desde quando você começou a participar dessas lives, o que tem tido na tua vida? Por quê? O próprio Senhor está nos conectando com os amigos mais achegados do que irmãos. E nesses amigos mais achegados do que irmãos, nós encontraremos força espiritual, nós encontraremos governo principalmente almático, da alma.
e a gente vai encontrar resistência para a caminhada. Se os seus amigos não te dando isso, e aí vocês vão entender, não são amigos mais achegados do que irmãos. Se você não está recebendo isso, é porque você também não está alinhado ao propósito que Deus colocou na sua vida. E aí você precisa se alinhar para esses amigos te encontrarem. Eu só comecei a encontrar os meus amigos mais achegados que irmãos a partir do momento que eu me conectei ao propósito que Deus queria para minha vida. A partir disso eu comecei a conhecer eles. Porque enquanto eu só estava me decepcionando com amigos. E aí eu conheci pessoas com corações genuínos. Eu conheci pessoas que servem sem esperar nada em troca. Eu conheci pessoas que amam a Cristo da mesma frequência que eu. Eu vou contar a experiência que eu tive pra vocês. Lembro que eu fui no aniversário de uma amiga minha e na conversa de roda, mesa de roda, era tanta besteira que falava, e eu não conseguia ficar quieta, né? Porque era muita besteira. Mas assim, eu acabava conectando. E aí eu lembro que na hora da mesa, assim, elas me pediram opinião sobre algo e não adianta, né? Meus amigos sabem, quem é meus amigos sabe, ou eu tô com a Bíblia debaixo do braço ou eu tô falando de algum livro. Basicamente, se você andar comigo, ou você vai gostar de ler, ou você vai gostar de orar, ou você vai gostar de treinar. É isso. Minha vida é isso. Eu amo isso. Eu sempre falo que eu sou uma jovem idosa, né? E sempre gostei disso. E aí eu lembro que eu comecei a falar algo, uma das meninas começou a chorar. Aí eu fui lá, dei um abraço nela. Eu falei, olha, Jesus te ama, não fica assim, tal. E aí, beleza. Pra mim, eu falei, uau, foi incrível. Nossa, foi um momento muito gostoso, um momento onde a gente conseguiu sentar, um momento onde a gente conseguiu simplesmente conversar umas com as outras. Pra mim, tinha sido incrível. Aí depois, uma dessas minhas amigas que eu falei pra você, que eu me desconectei, ela veio falando que as meninas estavam falando mal de mim porque falou que eu pesei o clima. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, cara, não faz sentido. Eu falei assim, você falou o quê? Perguntei assim pra ela, e você falou o quê? Ah, não, eu te defendi e tal. E algo dentro de mim falava, não foi assim. Não foi assim, não faz sentido. E eu leio muito comportamento humano, os não verbais, e os não verbais dela estavam me dando muitos alertas. Eu falei, não tá fazendo sentido. Eu fiz algumas perguntas pra ela, ela foi me respondendo, ela foi ficando um pouco nervosa. Eu falei assim, cara, não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu sentar nessas rodas. Não faz mais sentido eu jogar realmente pérolas aos porcos. Não faz mais sentido. E ali eu me desconectei. E você precisa ter isso. E eu sei que dói. Porque uma coisa é você se desconectar de pessoas que não faz o mínimo de diferença. Outra coisa é você se desconectar de pessoas que você genuinamente ama. Só que elas não carregam o mesmo propósito, elas não estão com o mesmo coração, elas não estão com a mesma frequência. E se não tá, não tem como você carregar. Você tá carregando peso morto. E Cristo não nos chamou para carregar peso morto. É difícil, é dolorido, mas é a verdade. Jó estava carregando alguns pesos mortos, mas a gente entende que Jó estava escrevendo algo muito maior que ele. Nós já temos a revelação completa, nós já temos Cristo. E de todo o peso ele já nos libertou. Essa é a diferença. Essa é a diferença que você precisa entender. Então assim, se você olhar para essas esferas e esses amigos não te levar para ter força espiritual, força almática, resiliência, resistência, deixa eu te falar. Desconecte dessas pessoas e se conecte com aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você se conectar com aquilo que Deus te chamou para fazer, você simplesmente vai se alinhar e esses irmãos vão chegar. Esses irmãos, eles vão chegar. Se faltar na sua cidade, o Senhor vai providenciar de outras cidades. Deixa eu te falar, eu tenho amigos físicos que não gostam de Bíblia. E eu amo ler. Eu tenho amigos físicos mesmo, assim, que eu tenho intimidade, que não gostam das mesmas coisas que eu gosto. Sabe o que Deus faz? Mandou pessoas de outras cidades. Olha, eu vou te mandar pessoas que gostam de ler a Bíblia como você gosta. Vou te mandar pessoas que gostam de ler como você gosta. Vou te mandar pessoas que gostam de falar de assuntos que você gosta. E eu vou te fazer conectar com essas pessoas. E essas pessoas vão simplesmente te ajudar a chegar num próximo nível. E ele nos conectou online. Mas eu creio que
fisicamente nós já estamos conectados. Por que é quilômetros de distância para aquilo que está apontando para a eternidade? Não é nada, velho, não é nada. E aí você vai entender e por que esses amigos? E por que não é a família? Por que esses amigos mais chegados, eles são seus irmãos, simplesmente que você precisa tá ali, ó, ligados no momento que ele chega. Quando você entender isso aqui, que eu vou te falar, isso vai mudar a sua forma de olhar para as coisas. Vai mudar porque quando a gente entende que amigos mais achegados que irmãos, você vai entender que esses amigos não é sua família, não é a pessoa que nasceu no mesmo útero, não é os seus parentes. Você vai ver que esses amigos, eles estão te apontando um destino. Eles estão te apontando para sua família eterna. A sua família eterna. Eles não saíram do mesmo útero, eles não saíram da mesma mãe, mas eles estão indo para o mesmo lugar que você. E eles formam a sua família espiritual. Vocês estão entendendo? Então, os seus amigos mais achegados do que irmãos, os seus amigos que estão te apontando para sua família eterna. E quando você entender isso, você vai se desconectar, porque o reino não é aqui, é lá. Eternidade. Esses seus amigos estão apontando a eternidade. Eles estão te conectando e formando a sua família espiritual. E você presa na família aqui. Jó não estava entendendo que Deus estava permitindo esse diálogo para desconectar ele dos amigos que estavam prendendo ele aqui e conectar ele no verdadeiro amigo que era Deus, no verdadeiro amigo que era Jesus, e conectando ele à eternidade, ao Pai dele. Uau! Se você não entender isso daqui, você sempre vai achar que as pessoas, os seus amigos, vão ter que te dar suporte. Enquanto você vai entender que os seus amigos são pessoas que vocês vão se juntar para trabalhar e serão mensageiros do reino, a serviço do reino. Esses são os amigos mais achegados do que os irmãos. E aqueles que não entendem o propósito se tornam opositores, e opositores Deus desconecta. Deus desconecta. Então, quem são as pessoas que você precisa se desconectar hoje? Qual é o posicionamento que você precisa ter hoje para simplesmente você se conectar com a sua família espiritual, a família de Cristo? Aí tá todo travado espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, com famílias terrenas, com pessoas que só estão travando o seu propósito. Eu já falei para vocês, quando eu criei esse canal, Deus me deu 2 estratégias, porque eu já tinha tentado criar o canal outras vezes. As 2 estratégias foi: muda seu nome e bloqueia seus amigos. E eu não tinha entendido. Quando Deus me deu isso, eu não tinha entendido. Falei, mas por que? Só que aí eu fui lembrando, o primeiro canal que eu criei, eu parei de justamente fazer as coisas porque meus amigos pegavam o link, mandavam no particular e ficavam me zoando. Ah, blogueirinha, agora ela tá blogueirinha. E aquilo de alguma forma me travava. E aí eu parava porque eu ficava com vergonha. O segundo canal que eu criei era justamente porque meu nome saía nos grupinhos, né? Tinha os grupinhos do WhatsApp e as pessoas ficavam criando print, colocando print pra me zoar. E eu já tinha pego isso através de uma outra amiga, conhecida, né? E aí eu travava. E aí quando o Senhor me deu a estratégia, ele falou assim, eu vou revelar, Helena, eu vou trazer as pessoas que você vai se conectar. E justamente eu vejo que as pessoas que eu me conecto são as pessoas que é a minha família espiritual. Por isso que eu falo, eu amo vocês, e eu não tô falando mentindo não, eu amo porque eu já sei que é a minha família. São pessoas que Cristo está me conectando, que está revelando o propósito final, porque a gente vai fazer. Por que eu sempre falo aqui, se você tá aqui triste, eu quero que você saia daqui alegre. Se você tá aqui decepcionado com alguma coisa, eu quero que você saia daqui entendendo que você tem uma família. O que eu sempre falo?
Olha, gente, vocês podem contar, realmente pode contar, porque nós somos a família espiritual. E quem não se comporta dessa forma é desconectado. E quem você vê se comportando de forma contrária a isso, está se colocando em oposição a Deus. Ah, Helena, mas está dentro da igreja. Mas Senhor, no teu nome eu cantei. Senhor, no teu nome eu vivia na igreja de segunda a segunda. Tá bom, tá conectado? Tá fazendo? Então o quê? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. E como é necessário você entender isso? Quando eu entendi, e quando eu entendi principalmente dos amigos de Jó, gente, eu entendi que Deus estava desconectando ele de pessoas que não eram para estar conectada, mas estava conectando ele a Cristo, o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, apontando. Agora você entende o que é amigos mais achegados do que irmãos? Você nunca mais vai olhar, é aquela que me ajuda, é aquele que faz. Não, é a nossa família. E talvez você chegou aqui, tá desconectado, tá realmente totalmente desconectado daquilo que Cristo quer conectar para sua vida e principalmente tá desconectado da sua verdadeira família. E aí eu quero hoje te fazer esse convite, se conecta de novo. Se conecta de novo, escreve aqui, eu quero me reconciliar com Jesus. Por quê? Você vai se conectar de novo com a verdadeira fonte de inspiração, sabedoria, força, resiliência. E nós, como sua família espiritual, que estamos apontando para Cristo, queremos orar por você, principalmente, para você ter força, resiliência e você sair conosco, pegando as cartas e entregando essas cartas para os destinatários. Porque tem um monte de carta aqui, ó, para entregar. Um monte de carta para entregar. E eu sozinha não consigo entregar. Eu preciso de você. Eu preciso de você para entregar essas cartas. E aí, quando você tá aí chorando, eu preciso que você se levante e a gente trabalhe para o que realmente, para o que verdadeiramente importa. É entregar essas cartas, porque tem destinatários que dependem dessa carta para ter a salvação. Tem destinatários que o selo tá aqui e precisa chegar nele. E aí, eu limitada, não consigo chegar, mas eu, você, a nossa família consegue entregar essas cartas. Faz sentido isso na sua cabeça? Se fizer sentido, coloca aqui. Eu aceito Jesus. Eu me reconcilio com Jesus. E nós queremos orar por você. Ele me ama. Ele me ama. Jesus, obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por nos enxertar numa família que não é uma família perfeita, mas é uma família que nos aponta para o verdadeiro propósito. Obrigada pela tua palavra. Jesus, como é bom. Eu sinto o teu amor cada dia. Esse amor me constrange, Senhor. Me ama, Ele me ama. Que esse amor invada, Senhor. Que esse amor invada cada coração, cada mente nesse momento. Nos atrai a redenção. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Jesus, obrigada. Céus olhando
minha terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele te ama. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós não merecíamos, Pai. Obrigada que cada um aqui possa sentir esse amor, que cada um aqui possa ser invadido por esse amor enxertado, Pai. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, meu Deus. Um furacão. Oh, Jesus, obrigada. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Beijo apaixonado, meu coração dispara. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigada que esse amor invada cada coração, cada mente, cada pensamento, Senhor. Nós somos amados, nós somos amados. Cristo nos amou. Oh, Cristo nos ama. Cristo nos amou. Obrigada. Será que você pode agradecer a Deus por esse amor? Obrigada, Jesus. Teu amor nos constrange. Te ama Ele. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou de verdade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que esse amor invada a sua vida. Ele nos amou, Ele nos amou. E se você quiser aceitar esse amor, escreve aqui: eu aceito a Jesus. Sinaliza aqui para nós orarmos pela sua vida. Não tem nada melhor do que isso, você não tem noção. Eu queria passar o que eu tô sentindo aqui. Oh, Jesus, obrigada. Ele te ama. Ele te ama. Cristo nos ama. Jesus te ama. Tanto te ama, tanto te ama, tanto nos ama. Não é mais um dia, não é só um dia. Eu creio que o Senhor nos marcou no dia de hoje. Obrigada. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, obrigada, obrigada. Glória a Deus. Claudete, glória a Deus. Amém. Que presença, gente. Ele nos ama. Nos ama.
Jesus nos ama, você é amado. Obrigada. Amém. Mais alguém? A Valdete, ela aceita Jesus? Valdete. Mais alguém? A Dina aceita? Dina, Valdete. Tem mais alguém? Glória a Deus, Dina e Valdete. É a melhor escolha da vida de vocês. Eu não tô falando aqui que o caminho vai ser fácil. Não tô falando isso, porque ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas eu tô falando que a caminhada vai valer a pena. É aquela corrida que vai exigir um pouco de você. Paula. Glória a Deus. Pera aí, vamos lá. Quem aceitou, só manda o nome aqui. A Paulinha. Glória a Deus, Paulinha. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Paulinha, minha mentorada. Que feliz que eu tô por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Érica. Érica aceita também? Glória a Deus. Tô muito feliz. Tem mais alguém? Yes. Tô muito feliz pela sua vida, Paula. Pela vida de todos. Tô muito, muito feliz mesmo. Você que aceitou a Cristo, coloca a mão no seu coração e repita essas palavras aqui comigo, tá? Dina, Valdete, Paula. Francisca quer se reconciliar. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, gente, que felicidade. Ai, Jesus. Vocês não têm noção. É a melhor escolha da vida de vocês. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada por cada uma dessas vidas. Eu sei que isso é importante pro Senhor. É o teu amor invadindo os nossos corações, Senhor. Nós não tínhamos como. Coloca a mão no seu coração e fala essas palavras comigo para quem tá aceitando a Cristo, quem tá se reconciliando. A maioria tá se reconciliando, né? Amém. Kelson, glória a Deus. Meu Deus, quanta gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Tem festa no céu, gente. Tô toda arrepiada. A Francisca. Já coloquei a Francisca. Já coloquei o nome da Francisca. Senhor, obrigada. Para você que tá aceitando a Cristo, coloca a mão no seu coração. Não, para quem tá aceitando a Cristo, gente, o caderninho são as pessoas que se reconciliaram com Cristo e são as pessoas que aceitaram a Cristo. Como eu não tenho a oportunidade de discipulá-las, eu faço uma oração por elas todos os dias, de madrugada, para o Senhor realmente orientar, colocar pessoas na vida dessas pessoas para discipulá-las, para ajudá-las, para ajudar na caminhada mesmo, tá? Mas, depois do propósito, eu quero voltar com as lives de oração. Então, as lives de oração eu fazia da meia-noite a 1. Como eu estou em processo de mudança,
eu não vou conseguir fazer essas lives, porque paralelamente a isso, tô mudando. Depois eu venho contar os testemunhos. Mas aí eu não consigo abrir, porque tem muita coisa, eu tô fazendo muita coisa, tô dando mentoria, trabalhando, fazendo as coisas e paralela a mudança. Então, como vai ser uma mudança de estado, eu preciso me organizar, mas eu quero voltar com as lives de oração, tá bom? Principalmente assim, eu tinha um caderninho também de oração, quero voltar com esse caderninho. Mas, basicamente assim, todos os dias, se você tá aqui na live, a gente ora uns pelos outros, manda aqui nos comentários, porque todo mundo aqui já foi mais que orientado, que recebeu um comentário aqui de oração, cada um aqui já vai orando, vai abençoando a vida da pessoa, tá bom? Nós somos uma família. Deixa o Gui fazer as lives de oração. Então, o Gui tá trabalhando também. O Gui não tava trabalhando, gente, mas o Gui tá trabalhando. Então, por isso que eu não chamei, mas eu quero voltar a fazer. E aí ele faz as lives dele de louvor também. Mas as lives de oração, como que eu faço? Eu subo as pessoas que querem fazer. Então, as lives de oração, quem quer orar, manda mensagem pra mim, sobe e ora. Então, muitas pessoas assim foram conectadas novamente. Amém? E aí, para você que está aceitando a Cristo, eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça essa oração. Senhor, meu Deus, hoje, no dia 20 de maio de 2026, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Apaga o meu passado, reescreve a minha história, escreve o meu nome no livro da vida. E que em Ti eu possa encontrar o propósito e sentido de tudo. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse momento. E eu quero dizer o quanto eu Te amo e o quanto eu estou feliz de tomar essa decisão. Hoje eu assino um contrato de transferência da minha vida para Ti e declaro transferência concluída. Em nome de Jesus. Amém. E as pessoas que estão aqui, que estão retornando aos pés do Senhor, que se desviaram, que colocaram aqui seu nome, eu quero que você repita comigo essas palavras. Senhor, meu Deus, hoje, no dia 20 de maio, eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelas minhas falhas. Me perdoa porque ouvi vozes que não foram a tua, tomei caminhos que não foram os teus, tracei rotas que não eram as minhas, mas hoje eu me arrependo e te peço, reescreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que o Senhor não tem prazer com os que retrocedem e eu não quero mais retroceder. Calcula a rota, me dê força, me conecta com a minha família de Cristo para eu viver o propósito que o Senhor já estabeleceu para minha vida. Me aceita, me lava, me purifica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha o tanto de gente que vocês podem contar. Escreve aqui, família 6am, escreve aqui, pode contar comigo. Pode contar comigo, meu Deus do céu. Olha o tanto de gente que você, Diná, Valdete, Paula, Érica, Francisca, Kelso pode contar. Escreve aqui, gente, conta comigo. Conta comigo. Olha o tanto de gente, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Pode contar comigo, Rafa, olha aí. Glória a Deus. Abri, conta comigo. Glória a Deus. Quantas vidas, gente, quantas vidas têm sido alcançadas. Obrigada, Senhor. Ai, nossa, vai passando um filme na minha cabeça, gente, vocês não têm noção. Filme que vai passando na minha cabeça. Oh,
Teu amor é o suficiente. Teu amor lança fora o medo, Pai. Teu amor sustenta as bases quando a gente já não consegue mais sustentar nada. É o teu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Não tem como a tua presença invadir uma atmosfera e a atmosfera ficar igual. Senhor, obrigada. Ainda bem que o Senhor não nos chama de acordo com as nossas capacidades, porque sempre são tão limitadas, Deus. Obrigada. Obrigada. Que quando o Senhor me chamou, não olhou para minhas capacidades, não olhou para os meus traumas, não olhou para os meus defeitos, Pai. Obrigada. Só nos faça ser perfeito no caminho que o Senhor traçou para as nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe, vocês não têm noção. Que presença, não tenho nem vontade de terminar essa live. Quem tá aqui, nós temos um grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp é silencioso, é só pra realmente a gente enviar os avisos, alguns livros também. Eu separei alguns livros, tava fazendo algumas limpas, eu separei alguns livros pra mandar pra vocês. Alguns avisos. No YouTube também, gente, a live fica salva. Se você não conseguiu acompanhar a live todinha no YouTube, essa live fica salva todos os dias, às 8 horas da noite. Ela fica salva. E se você tá assistindo por lá, deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Olha, Helena, passei por aqui, para também ajudar no engajamento de lá. Faz muita diferença. Agradeço se você fizer isso. O YouTube é Helena Barreto 2. Deixa eu escrever aqui. Helena Barreto 2. Compartilha com alguém, chama, vê o conteúdo meu aqui também, compartilha com mais alguma pessoa. Isso é uma forma também de você abençoar a minha vida e também a gente expandir o reino. Nós temos uma missão, né? Sou um carteiro, você também. Temos que entregar algumas cartas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Para quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe. Escreve aqui primeira vez e a cidade de onde você é, para eu te dar um abraço, mesmo que de forma virtual. Espero que você entre aqui. Na verdade, se você entrou aqui, a sua rota já foi recalculada e você não tem mais o poder de voltar pro modo que você tava. É basicamente assim, tem que sofrer uma metanoia. Quem tá aqui tá sofrendo uma metanoia. E a gente não vai se comportar mais. Estamos mudando a direção. Estamos mudando as rotas. Estamos mudando as rotas. Estamos mudando as rotas. Estamos mudando as rotas. Quem tá aqui pela primeira vez, digita aqui, ó. Primeira vez e a cidade de onde você é, pra eu te dar um afago, um beijo mesmo que de forma virtual. Escreve aqui, primeira vez, e a cidade onde você é. Não tem ninguém aqui de primeira vez, gente? Se não tem, já é todo mundo de cá. Primeira vez, Santo André. Valdete, seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe. Então já siga o perfil. Aqui várias vezes, meus amigos, né, de Salvador. Meu amigo Erivaldo, daqui a pouco eu tô perto da sua terrinha, viu? Vou passar uns dias aí. A Shirley, você é de onde, Shirley? Primeira vez, a Raquel, seja bem-vinda, minha amada. Aqui a palavra é palavra. Abriu a Bíblia, a gente tem resposta. Eu falo, Raquel,
Leva isso pra sua vida. Quem fica com a Bíblia aberta não tem silêncio de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia, a palavra, que Ele vai responder na palavra. Amém? Chile, Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro em peso, né? Deus abençoe a vida de vocês. Tem algumas metinhas, últimas metinhas aqui, deixa eu ver. Quem puder me ajudar nas metas, agradeço. As últimas metas aqui. Eliane, bom dia, Eliane, Pai Senhor. Eu gosto de ouvir, não de ler. Mas é importante a leitura. A leitura, ela trabalha a cognição, melhora a sua fala, melhora o seu entendimento. E Deus vai trabalhando de todas as formas, né? Obrigada, Selmira, pelos presentes. Obrigada por me ajudar nas metas. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? O negócio é a preguiça. Mas ó, que provérbio já ensinou sobre preguiça, viu? Mais um pouquinho de preguiça, mais um pouquinho você dorme, ó. Já era. Ó, tem uma estratégia para leitura. Deixa eu ensinar vocês. Não sei se vocês já adquiriram essa estratégia. O problema não é que você não gosta de ler. O problema é que você não conseguiu encontrar o modo certo. Por exemplo, o que acontece? Você precisa ler a Bíblia. Você sabe que você tem que ler a Bíblia, porque é o seu manual de vida. Então, por que você não gosta de ler? Porque você quer ler ela completa toda hora, assim, ó, pá, numa sentada só, e aí vai dando preguiça. E também é algo espiritual. Você precisa orar, pedir para o Senhor colocar essa chama dentro de você. Segundo, você precisa começar por um livro que você mais goste. Começa ou por algo que você mais precisa. Então, começa por livros. Quero sabedoria, vai para Provérbios. Ou você gosta de histórias, gosta de outro tipo de conteúdo no sentido de bíblico, né? História de Daniel. É um pouco mais complexo, mas você vai lendo um por dia, vai pedindo pro Senhor, vai pesquisando, vai entendendo. Então, você começa, depois já era. Não dá vontade de parar. É igual um livro de romance, ficção. Quando você começa, não dá vontade mais de parar. É só você... Entendeu? Livro de Atos também. Eu gosto muito da história de Esther. Acho uma história muito interessante. Daniel também. Então, vai de acordo com o gosto. Mas você escolhe, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto até amanhã, 6 horas da manhã. Tchau, gente. Não! Pera aí. Como que vocês vão me deixar terminar desse jeito? Alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Digita aí. Glória a Deus. A cabeça da jovem senhora Alegres. Obrigada, gente. Vocês não me deixam esquecer. Ufa! Parece que tá faltando alguma coisa. É que eu tô meio em órbita ainda, gente. Eu ainda tô assim, ó, voltando, que eu ainda tô ruminando a palavra. Alegres. Quando a gente finaliza aqui, gente, eu sempre termino com essa frase. E aí vocês precisam digitar alegres. Aí eu esqueci, agora que eu ainda tô em órbita ainda. Alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês são demais, tá vendo? Vocês me deixam esquecer. Agora sim, beijo, fiquem com Deus até amanhã. Amém. Bom dia, gente.